Eu penso que se você não está compreendendo bem até aqui as informações que eu tenho passado, seria bom você conversar com alguém que é praticante de Umbanda, com um pai de santo, algum amigo seu que você conheça e pergunte a ele como deve se fazer uma oferenda para agradar a mamãe Oxum, como se deve fazer uma oferenda para agradar a Oxóssi, para o Omulu, qual a oferta que o Omulu gosta que você faça para agradá-lo. E aí você terá algumas informações sobre metodologias de agrados que se fazem a deuses ou a entidades religiosas. E observará que cada entidade religiosa da Umbanda ou do Candomblé, elas têm algo específico, inerente a cada uma delas, e que é realmente um secretismo do catolicismo, porque também no catolicismo é assim. São Cristóvão, se eu não me engano, é o que protege os motoristas, mas todo dia tem assalto, tem acidente, misteriosamente. Santa Luzia é o que protege as vistas, mas por aí está cheio de cegos. E aí vai, esse sincretismo de cada ação, cada atividade inerente a um tipo de entidade, e cada tipo de oferenda que se faz a essa entidade para aplacar a ira dos deuses, você observa que tem suas metodologias. Eu penso que esse tipo de conhecimento é muito importante para você começar a identificar o que é e o que não é seguir após outros deuses. O que é e o que não é pecado de iniquidade. Um pecado direto contra a soberania do Pai, que nos manda o sol, a chuva, que faz os planetas orbitarem sem um se chocar com o outro. E a Terra está há tanto tempo aí rodando, girando, dando tantas voltas ao redor do Sol por ano, sem problema algum. Então, para não ofender a soberania deste Criador, eu penso que é importante saber sobre esse pecado terrível de iniquidade. Agora, voltando ao assunto. Você conhecendo um pouco da cultura afro-brasileira, você conhecerá um pouco do que é o paganismo, que se trata na Escritura de ir após outros deuses, porque você observará que nas festas que você tem participado, muitas destas festas são, na verdade, oferendas, são ritualísticas a deuses estranhos, que não é o Criador do céu e da terra. Vamos abordar aqui hoje o assunto envolvendo um deus, na mitologia romana, esse não é grego, que é o divisor de águas. Esse Deus é o Deus da renovação. Ele é o velho e o novo, os dois em um só coração, como diz uma música de Natal. Esse é aquele que faz a divisão entre o antes e o depois. É o Deus das portas, dos portais. Então, o que você tem aí, na verdade, é um Deus que fecha e começa. É um Deus que, na sua essência, ele é caracterizado pela esperança de um renovo a cada período de 12 meses. Por isso é chamado de o Deus das portas e também o Deus da chave. Um sincretismo no catolicismo a São Pedro. E um sincretismo também na cultura popular esportiva brasileira a São Silvestre. Mas vamos chegar lá ainda, estamos só no começo. Eu estou dizendo para você que ele é o Deus dos portais e das portas. A porta aberta ou a porta fechada. E vários rituais que são praticados na festa desse Deus são exatamente porque são rituais inerentes a esse Deus, que se chama Janus ou Jano. O Deus Jano, até a fusão de Roma pelos etruscos, lá na época da família patrícia, na Roma antiga, para criar aí o parlamento romano, antes ainda do Império Romano, até aquele momento, o principal deus cultuado em Roma não era Zeus, que hoje chamamos Deus de Zeus, Zeus de Deus, mas não era Deus Zeus. Até lá, naquela época, antes de Júlio César, antes do Império Romano, antes de avançar sobre Grécia e conquistar com muito sangue, espada e genocídio todo o planeta, o principal deus romano era esse, que você comemora
em 1º de janeiro. And days of auld lang syne, for auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we'll take a cup of kindness yet, for auld lang syne. Jano, em latim Janus, é um deus romano que deu origem ao nome do mês de janeiro. Jano tem duas faces. É uma divindade bifronte, uma face voltada para a frente, visualizando o futuro, e outra face visualizando o passado, voltada para trás. A figura de Jano é associada a portas, entrada e saída, bem como a transição. Jano costuma ser representado como uma figura masculina com barbas e outras sem. Na mitologia romana, Jano é responsável pela prosperidade. Ele traz promessa de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender e renovação. A festa de Jano, desde os tempos pagãos romanos, sempre foi comemorada em 1º de janeiro de cada ano, embora o Ano Novo começasse em 1º de abril. Os romanos dedicavam o dia 1º de janeiro a Jano, o deus dos ciclos que terminam e iniciam. O maior monumento em sua glória se encontra no Vaticano. Os povos romanos sempre foram politeístas, ou seja, adoradores de diversos deuses pagãos. Não existe nenhum relato de que o povo judeu que viveu nesta mesma época tenha comemorado o Ano Novo, nem os apóstolos e também discípulos que surgiram com a vinda do Messias que tenham comemorado a festa de Ano Novo. A festa foi introduzida no calendário religioso cristão e se anexou à festa do início da contagem do ano em 1564. Depois da adoção do calendário gregoriano, o rei Carlos IX da França determinou que o Ano Novo seria comemorado no dia 1º de janeiro. O dia 1º de abril, que antes marcava o início do ano, transformou-se então no dia da mentira. A festa, o culto a Jano, é cheia de significados e superstições, como vestir roupas brancas, comer lentilhas para trazer sorte e dar oferendas às entidades da Umbanda, do Candomblé e também para os anjos da guarda. Um dos momentos mais tradicionais da data é a ceia entre amigos e familiares e a queima de fogos de artifício. Janus, ou Jano, é um deus de origem pré-latina e muito cultuado pelos romanos. Ele é um deus que representa a dualidade, representante dos términos e dos começos, passado e futuro, representante das transições. Janeiro é um mês que tem em si um pouco do passado e a promessa do futuro que o início do ano marca. Jano foi o primeiro deus a ser cultuado em cerimônia em Roma, antes dos deuses gregos serem introduzidos às crenças romanas. A lenda conta que Janus era um homem mortal que nasceu na Tessália, que se localiza na Grécia, e ao se mudar para Lácio casou-se com a rainha, e assim dividindo o reino. Após a morte de sua esposa, Janus passou a governar sozinho todo o território,
e dedicou seu governo às transformações, aos desenvolvimentos científicos, à criação de leis, aprimoramento de cultos e as primeiras moedas correntes. Muitas mudanças foram implementadas durante seu reinado, trazendo para o Lácio um período de paz e prosperidade nunca visto antes. Ao morrer, Janos recebeu o status de Deus, devido à sua vida dedicada às transformações, adquirindo assim a dualidade do Deus das transições, olhando tanto para o passado como para o futuro. Sua representação é a de um homem com duas faces, uma voltada para o passado e outra voltada para o futuro. Mas também há representações das faces como a de um homem jovem e belo, representando o futuro, e de um ancião de olhar profundo, representando o passado. Jano era adorado no primeiro dia de todos os meses, nas épocas de plantio e de colheita. Também adorado nos casamentos, nas festas de nascimento, aniversário e acontecimentos considerados importantes na vida das pessoas. Jano representa também momentos de transição e escolhas que mudam os cursos da vida. O templo de Jano tinha uma porta voltada para o leste, onde o sol e a lua nasciam, e uma para o oeste, onde os astros sumiam ao horizonte, fechando assim o ciclo do dia e da noite, fim e início. Seu templo também tinha uma serventia simbólica. Em dias de paz, suas portas estavam sempre fechadas e nos dias de guerra eram abertas. De acordo com o mito, as portas do seu templo só foram fechadas 2 vezes na história, uma no reino de Numa e outra no reino de Augusto. Nos fóruns romanos também foram construídos templos a Janos, mas estes continham 4 portais, chamados quadrífos e anos, e a maioria dos portões das cidades romanas havia uma representação das faces de Jano. Na mitologia, uma das faces de Jano falava a verdade, enquanto a outra mentia, confundindo assim a pessoa na hora de fazer uma escolha importante que poderia trazer grandes consequências. Isto mostra a dualidade de Janos e seu papel como deus das indecisões, pois representava assim aquele que acalenta e guia, protege e ama, ao mesmo tempo que também representava aquele que engana, que trai, que odeia e que trapaceia. Algumas tradições acreditavam que Janos também encarnava o caos, tanto como o exterior quanto o interior. Algumas das simbologias associadas a Janos é o oculto e o conhecido, a verdade e a mentira, a lua e o sol, o passado e o futuro, e outros. A dualidade que todos temos dentro de nós e que muitas vezes se manifesta em momentos cruciais de nossas vidas. Isso nos confunde e embaralha, prejudicam os sentimentos e a capacidade de raciocinar, o emocional em atrito com o racional. O símbolo é uma chave, a qual abre todas as portas e possibilidades, como também as tranca. Seu mês é janeiro, sua festa é o Réveillon, o Ano Novo. Jano também é cultuado como Ani, o deus do sol, tendo participação crucial durante a roda do ano. Deus romano, Janos. Minha mãe me deu quando eu era criança. Ela queria me mostrar que as pessoas têm 2 lados. Um lado bom e um lado ruim. Um passado, um futuro. Como ele é? Ele é diferente de qualquer um que eu conheça. Desde muito tempo na antiguidade, um deus foi reconhecido como a principal divindade. Tratava-se de um deus romano chamado Janos. O que torna esse deus diferente dos outros é que ele tem 2 faces. Então de Janos vem a origem de gêmeos. Em algumas vezes, as 2 faces é do mesmo homem. E outras vezes, um ancião e um jovem. Enquanto um olha para o passado, o outro, de barbas feitas, olha para o futuro. De toda forma, Janos significa o deus das transições. Significa também a passagem por portas ou portais, elementos de movimento e tempo.
Jano está relacionado sempre a início e fim, primavera, verão, final e início de guerra, casamento e todo reinício. O deus Jano foi a principal divindade homenageada na Roma antiga. Esse deus guarda as transições entre o velho e o novo. Ele diz respeito aos bons e os maus, ao campo e à cidade, o espaço interior e o espaço exterior. É do deus Janus que nos brindaram com o mês de janeiro. E se tornou então o primeiro mês no calendário. Janus é o verdadeiro dono do ano novo. Mas ele também é comemorado em outras datas especiais ao longo dos anos. A simbologia de um ancião e um jovem está sempre ligado a janeiro e ao deus de duas faces. O deus Janus sempre foi muito associado a dinheiro, moedas e dinheiro corrente. As moedas mais antigas que se tem notícia trazem a esfinge de Janus. Dois principais símbolos de Jano é o cetro e as chaves. A chave não é apenas um símbolo do que fecha a porta. Ela também simboliza a abertura dos maiores segredos de todos os tempos. Por isso ele é considerado o guardião dos mistérios. Algumas sociedades cultuam Jano já há muito tempo. Utilizam uma chave de ouro que fecha em mistérios e uma chave de prata que abre os mistérios. Na Áustria, as comemorações de Natal já começaram, com um desfile de diabos na cidade de Loipersbach. O desfile segue a tradição local. No dia 5 de dezembro, centenas de pessoas vestidas como diabos ou Krampus desfilam pelas ruas do vilarejo em meio ao fogo e com muito barulho. Esses diabos são ajudantes de São Nicolau, o Papai Noel local. Ao invés de distribuir os presentes para as crianças bem comportadas, os diabos chegam para alertar e punir as crianças que não se comportaram bem durante o ano. O desfile acontece na véspera do dia de São Nicolau, no dia 6 de dezembro. Os homens com máscaras e fantasias assustadoras desfilam pelo vilarejo de Loipersbach, assustando as crianças e mulheres. Mas, apesar dos sustos, as crianças austríacas sabem que, com a chegada dos Krampus, o Natal já não está tão longe. Palavras como anel, anal, anos e ano, entre outras, têm a ver com o deus Jano. Você sabia? Você está certo, é o que a gente faz. Obrigado, Perron, eu tô rico. Feliz Ano Novo! Até que não foi ruim, foi legal bem assim. Digo até que por mim poderíamos começar de novo também. Sim, eu sei que falhou, mas tudo isso passou. Eu te garanto que não dou a mínima. Então não vamos chorar quando a hora chegar. Este ano já está terminando. Sem olhar para trás, a gente sabe o que faz, pois o tempo só vai passando. Vai passando, vai passando. Você sabe, é um ano novo. São mais 365 pra ir girando. É um ano novo. Temos que comemorar com muita alegria. Um feliz ano novo será. Bem feliz o ano novo será. Bem feliz, feliz o ano será. Bem feliz o ano novo será. Bem feliz o novo ano será. Você sabe, é um ano. O que é isso? Ideia sua, Ferb. Old Lang Syne, no sentido literal, é dias de tempos passados. Mas eu prefiro pensar no ano novo como um universo inexplorado. Tomara que Candace esteja vendo os fogos. Ai, eu não sei se vou conseguir manter a promessa. Não tem problema. Eu gosto de você como você é. Feliz Ano Novo, Candace. Feliz Ano Novo, Jeremy. Feliz Ano Novo.